nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 2 de maio, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dia de honrarmos o Sagrado Coração de Jesus. E é com alegria que eu vou até você, para que através da Palavra de Deus, você possa sentir Deus falando com você. É isso, né? A Palavra de Deus é Deus que fala ao nosso coração. Então vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Evangelho é de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante porque nessa sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, nós somos convidados a olhar para este milagre tão belo, que é o milagre da partilha, que é o milagre da multiplicação. Jesus então pergunta para o seu discípulo, olha, onde é que nós vamos arrumar, pão para tanta gente? E é bonito porque o discípulo ele já responde: olha, nem 200 moedas de prata seriam suficiente. Ou seja, Jesus, é impossível. É isso que o discípulo está dizendo para Jesus. Jesus, é impossível, não tem o que ser feito para dar alimento para esse povo. A gente vai encontrar em outro momento eles dizendo: olha, manda que eles vão embora, manda que eles vão para casa, porque não tem o que dar. E o que a gente precisa entender é que para Deus nada é impossível. Agora, preste bem atenção. Enquanto o adulto olhava como impossível, a criança olhava como possível. Eu fico imaginando essa criança ouvindo ali, aquela conversa entre os dois. Não tem pão para todo mundo. O que ele fez? Não, tem aqui, ó. É igual aqueles desenhinhos, aquelas historinhas do pai que está preocupado com a falta de dinheiro. Aí a criança vai lá, pega as moedinhas do cofrinho e dá na mão do pai, que na verdade não dá para resolver nada. Mas na inocência dela, ela está oferecendo tudo o que ela tem, e ao mesmo tempo sendo capaz de abrir mão do que se tem. Isso é o mais bonito. Assim como aquela criança, muitas pessoas tinham ali o seu pãozinho, o seu peixinho, mas foi somente ela
que teve coragem de entregar nas mãos de Jesus, porque ela acreditava que era o suficiente, né? Então isso é importantíssimo a gente perceber, né? Quantas vezes ali nós não temos essa coragem. Agora, uma das coisas que eu falo desse milagre, né? Jesus não multiplica do nada. Então, primeiro ensinamento, se você quer multiplicação na tua vida, você precisa colocar nas mãos de Jesus o que você tem. Ele não multiplica do nada. Ou seja, você vai ter que também produzir para que ele possa multiplicar através daquilo que você tem. Segunda coisa, ao multiplicar, o que Jesus faz? Jesus ele pede para que os discípulos distribuam, né? Então, tudo aquilo que Jesus multiplica na sua vida, e isso é muito importante você entender, é também para ser partilhado. É para ser partilhado, tá? Então, eu acho que isso você precisa também entender, que a multiplicação é para ser partilhada, tá? Então, esse é um ponto também importante. Que mais? E qual que é a grande questão? Qual é o problema? Qual que é o motivo de muitas vezes a gente não partilhar? A gente acha que quando a gente partilhar não vai sobrar, né? Todo mundo comeu e ainda recolheram 12 cestos cheios. Sobra. Quando a gente partilha, sobra. Quando a gente exerce a caridade, sobra. Então, isso que a palavra de hoje está tentando nos ensinar, né? Não tenha medo de praticar a caridade. Vai sobrar. Eu quero, só para a gente não perder também o fio da meada, no dia 1º, dentro da liturgia, nós vamos ver que foi o dia de São José Operário, mas dentro da liturgia, na primeira leitura, mostrava os discípulos sendo ali proibidos de pregar a palavra depois da ressurreição de Jesus. E se até então eles estavam com medo, o medo passou. Então eles falaram, olha, nós não proibimos vocês de pregarem nas praças? E a resposta de Pedro foi a clara, é preferível servir a Deus, obedecer a Deus, do que obedecer aos homens. Então a primeira leitura teve esse ponto, nos ensinando que a nossa obediência deve ser a Deus. Na segunda leitura, nós estamos vendo aí o outro lado, né? Ali Gamaliel, junto, né, com todos as pessoas ali, com os fariseus, né, lá no Sinédrio, discutindo como que a gente vai acabar com o cristianismo. E aí ele fala, olha, se isso não for de Deus, isso daí vai acabar por si só. Mas se for de Deus, não tem o que seja feito, né? E aí a gente consegue enxergar, é de Deus, porque mais de 2000 anos passaram e nós temos a nossa igreja, né, cada vez mais forte, né, cada vez mais atuante, né, ajudando na conversão de muitas pessoas, né? Então eu só quis trazer esses 2 pontos para que a gente possa ir caminhando na história da nossa igreja, uma igreja que foi proibida de pregar, mas não aceitaram a proibição e por isso muitos discípulos, apóstolos morreram martirizados, né? E uma igreja que ali acreditavam que chegaria ao fim porque não era de Deus, por acreditar que não era de Deus, mas por ser de Deus. Ela já tem mais de 2000 anos, mais de 2000 anos que Jesus a fundou e entregou, né, para a humanidade, para que a humanidade continue a cuidar, né? Ela é guiada pelo Espírito Santo, mas são os homens que estão à frente, né? Então por isso que a gente fala santa e pecadora, né? Pecadora porque os homens são falhos, né? Mas ela é santa porque é o Espírito Santo quem a conduz. Então hoje possamos rezar junto ao Sagrado Coração, né, por essa igreja fundada, né, essa igreja que é chamada a ser multiplicadora, né, multiplicadora de bênçãos, de graças, também multiplicadora na capacidade da caridade. Eu não sei se você sabe, mas a tua igreja é a igreja que sempre viveu
a filantropia. Nós temos hospitais, nós temos casas-abrigos, nós temos escolas, tudo foi criada, né, pela Igreja com a função, né, de melhorar a nossa sociedade. Né? Que nós, como Igreja, continuemos com essa missão. Né? Uma Igreja que não só evangeliza, mas uma Igreja que põe a mão na massa, né? Uma Igreja que valoriza toda essa ação social. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.